Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 8 a 10, que dizem: Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Bom, queridos, aqui, continuando, Jesus continua dizendo aos seus irmãos: olha, vão à festa em Jerusalém, eu ainda não vou, porque ainda não chegou o tempo apropriado. E Jesus, então, ele dá essa mensagem aos irmãos que eles acabam indo para Jerusalém celebrar essa festa religiosa comum dos judeus. E, queridos, o que nós precisamos aprender em toda essa conversa de Jesus com os irmãos é nós lidarmos na vida com sabedoria. Há um tempo certo para todas as coisas, como nós vimos nas lições anteriores. E queria destacar o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 nos diz: aquele que é espiritual discerne bem tudo. Porque hoje, muitas vezes, o que as pessoas entendem por ser espiritual, olha, aquela pessoa é muito espiritual porque ela ora pedindo a Deus que Deus a revele o caminho a seguir. E isso tem se tornado uma prática muito comum. Só que o que a palavra de Deus nos ensina é que a pessoa espiritual, ela discerne bem tudo. Ela analisa a situação, ela vê os prós e os contras, ela enxerga se o tempo é apropriado ou não. Porque veja como Jesus analisou a situação como um todo. O tempo não é apropriado, há pessoas me ameaçando de morte, não é sábio, não é de bom senso eu ir de forma aberta e logo no início da festa. Então, essa é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela pensa, queridos. Porque as pessoas pensam que uma pessoa espiritual, não, ela não pensa, ela só consulta a Deus. Essa espiritualidade é mágica, de cartomante. Não, queridos, Deus te deu uma cabeça. Deus te deu um discernimento, te deu sabedoria para que você seja como Ele. Ele, que é a sabedoria em pessoa, Ele quer que os filhos dele sejam sábios, que os filhos dele tenham discernimento. Qual que é um dos dons espirituais que a Bíblia nos descreve? É o espírito de discernimento, de sabedoria espiritual. Então, não fique meramente consultando, use o seu bom senso, use a inteligência, aprenda a discernir os tempos, as circunstâncias, as situações. E a questão da consulta, guarde isso para coisas muito específicas, muito impactantes e questões mais sérias, mas no mais, use a sua sabedoria para conduzir a sua vida. Se o tempo não é apropriado, não é apropriado, fique onde você está. E aqui surge uma aparente contradição que às vezes as pessoas não entendem. Porque Jesus diz, alguns afirmam assim, olha, Jesus disse que não ia subir à festa, que não iria à festa, mas logo no verso 10, ele foi à festa. Só que o que as pessoas não entendem é que Jesus não disse que ele não iria. Ele disse que ele ainda não iria, porque ainda não era chegado o momento certo de ir. Então, a questão às vezes de entender português. Ele disse que ele ainda não iria. E no momento ele não foi, os irmãos foram à frente e Jesus só foi depois. Depois quando? Essa festa durava 7 dias e Jesus ele só chegou na festa no 4º dia. Porque ele tinha coisas para resolver e porque ele provavelmente queria evitar a multidão que enchiam as estradas na direção de Jerusalém, enchia a entrada da cidade, onde provavelmente Jesus poderia ser capturado.
Bom, então Jesus ele chega no quarto dia, no momento onde não há tanto tumulto, onde ele pode chegar de uma forma a não ser tão percebido. E detalhe, ainda se diz que ele foi de uma forma não aberta, ele foi secretamente. Então, ele sabia da ameaça de morte e foi com todo cuidado, foi de uma forma para que ninguém o enxergasse, ninguém o visse entrando. Foi de forma secreta. E por que isso, queridos? É claro, havia essa ameaça de morte. E a gente aprende com Jesus, queridos, com essas... Nós, por vivermos num mundo mau, num mundo que há pessoas perversas, que há problemas, há situações perigosas, como Jesus nos ensina a viver num ambiente muitas vezes hostil. No nosso trabalho, ou na rua, ou no trânsito. O que Jesus nos ensina? Como a gente lida com a maldade que permeia o nosso mundo. Jesus nos ensina: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, primeiro, nunca perca o seu caráter de uma pessoa boa. Nunca negocie a sua decisão de seguir o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da justiça. Nunca negocie isso. Sempre tenha o caráter de pomba. Seja uma pessoa simples, não seja uma pessoa que ataque, que ofenda. Não é porque o mundo é mau que você vai se comportar da mesma forma que o mundo. Não, você tem que ser diferente. Você tem que ser melhor. Você tem que ser uma luz para o mundo. Você precisa ser um sal para essa terra. Agora, por estar num ambiente assim hostil, você precisa ser esperto, você precisa ser prudente como uma serpente. A serpente, ela está sempre atenta, ela está sempre pronta para agir, para tomar uma nova direção diante de uma situação perigosa. Então não ande por aí inocente, não ande por aí achando que tudo vai dar certo, tudo são flores, que Deus vai me proteger de todos os males do universo. Não. Jesus está dizendo: ore e vigie, tenha cuidado, seja prudente, olhe onde você pisa. Esse mundo que nós estamos é um mundo mau, nós teremos aflições, então você precisa ser prudente. Na glória, na eternidade, você não vai haver essa necessidade, porque você vai estar num ambiente totalmente seguro. Algumas vezes as pessoas dizem: não, Deus agora vai te guardar de tudo. Não, querido, a promessa de Deus sempre foi que é na eternidade, que não vai haver mais mal, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte. Essa realidade é para a glória eterna. Aqui nós temos desafios, nós temos problemas e enfrentamos o mal todos os dias. Isso é uma realidade inegável. E é todos os dias inegável. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Todo dia tem a sua parcela de dificuldades, de atritos, de discussões, de debates, de confrontos. E diante disso, nunca perca o seu caráter. Nunca negocie quem você é em Cristo. Nunca. Não importa o que te digam, não importa o que façam. Nunca negocie o seu caráter de uma pessoa de Deus. Mas seja sempre prudente. Sempre prudente. Porque o mal está ao nosso derredor. Temos confrontos constantemente. Então seja prudente. Tenha cuidado, olhe por onde anda. A hora de atravessar a rua, olhe para a esquerda, olhe para a direita. Você está num mundo real e num mundo que tem os seus perigos. Então seja prudente. Então preste atenção onde vai. Se o lugar está escuro, olhe antes de entrar no carro. Preste atenção antes de entrar em sua casa. Tudo isso são cuidados necessários e importantes. Seja prudente em tudo na vida. Jesus teve que ser prudente. Jesus, que sabia todas as coisas, Jesus, que tinha todo o poder na mão, ele foi secretamente. Ele foi em oculto
para não causar problemas, para não ser crucificado antes da hora. Se Jesus teve que ser prudente, meu querido, quanto mais eu e você. Então sejamos prudentes em tudo, com a nossa vida, com a nossa segurança, também nos nossos negócios, nos nossos afazeres diários, né? Dirigindo o carro, tenha muita prudência no trânsito, não ande sem atenção, sem obedecendo os limites de velocidade, tendo cuidado na chuva, fazendo a revisão do carro. Tudo isso é necessário, queridos. Porque senão você vai ter problemas. Então evite-os se precavendo, evite-os sendo prudente, usando a sabedoria, usando o bom senso. É isso que o Evangelho nos ensina. Onde há perigo, vá secretamente. Onde tem problemas, seja prudente o tempo todo. Amém, queridos? Cuide-se, né? Deus faz a parte dele, faça a sua. Ok, meus amados? Que você esteja sempre de olho atento, sempre com o radar ligado. Amém? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.